Eles não precisavam atacar. O que aconteceu nos últimos dias já tinha cumprido o objetivo principal: mudar a forma como as pessoas se moviam ao redor de Alaric. Não era medo declarado, era um tipo de cautela construída, um cuidado quase automático, como se aproximar demais dele pudesse gerar consequência. Alaric percebeu isso na entrada do prédio. O segurança, que sempre fazia a mesma saudação, manteve o rosto neutro e desviou o olhar rápido demais. No elevador, dois colegas que normalmente conversavam sobre qualquer coisa ficaram em silêncio até ele sair. No corredor, uma conversa parou no meio da frase e recomeçou com outro assunto, como se ele tivesse atravessado uma área de risco. Nada disso era prova. Mas prova não era o que o consórcio queria. O consórcio queria ambiente. Alaric sentou, ligou o computador e encontrou um detalhe pequeno que mudou o dia. Não era uma tarefa, era um aviso indireto. Um processo importante, não crítico ao ponto de gerar alarme, mas significativo o bastante para expor falhas, havia sido atribuído a uma pessoa que não tinha histórico com aquilo. A escolha parecia absurda do ponto de vista técnico, e ainda assim estava registrada como redistribuição legítima. O nome era conhecido. Um analista competente, orgulhoso e impulsivo, do tipo que não admite correção em público, do tipo que, se errasse, não aceitaria que alguém de fora o salvasse. Um alvo perfeito. Não para punir, mas para criar atrito. Alaric entendeu a manobra antes do meio da tela carregar completamente. Aquilo não era para testar o sistema, era para testar relações. Se ele interferisse cedo, pareceria controlador. Se ele não interferisse, o erro aconteceria e respingaria no setor. E, no meio disso, o consórcio observaria o mais importante: como as pessoas reagiam à presença dele. Ele respirou fundo e levantou. Foi até a mesa do analista, com o máximo de normalidade que conseguia fingir. "Você ficou com o processo do lote norte?" perguntou. O outro não gostou do tom, mesmo sendo neutro. "Fiquei. Por quê?" Alaric apontou para um detalhe técnico que, se ignorado, criaria um gargalo e deixaria um rastro perfeito para justificar mudanças futuras. "Tem uma variável aí que vai estorrar o prazo", disse. "Não agora, mais tarde." O analista cruzou os braços. "Eu sei o que estou fazendo." Alaric não insistiu. Não podia insistir. Insistir seria o gatilho perfeito para transformar aquilo num confronto humano real. "Só estou avisando", respondeu. "Se quiser, eu te mando a referência." O outro não respondeu, apenas virou a cadeira de volta para a tela. O recado estava dado, e o consórcio, em algum lugar, teria exatamente o que queria: um atrito pequeno, mas carregado de ego. Alaric voltou para sua mesa com uma certeza incômoda. O dia não seria sobre processos, seria sobre pessoas tentando escolher lados sem perceber. 2 horas depois, o primeiro efeito veio. Uma mensagem surgiu no chat interno do setor, curta, sem nomear Alaric diretamente. "Alguém está tentando interferir em processos que não são dele?" Era o tipo de frase que podia ser lida como brincadeira, mas não tinha tom de brincadeira, tinha tom de sinalização. Alaric não respondeu, não porque fosse covarde, mas porque responder seria alimentar o cenário. Ele apenas trabalhou. O silêncio dele criou outro efeito. Pessoas começaram a preencher o vazio com suposições. No final da manhã, ele foi chamado para uma pequena reunião de alinhamento, sem pauta clara, duração curta, participantes demais para ser coincidência, poucos demais para ser oficial. Quando entrou na sala, percebeu na hora que aquela reunião não existia para resolver nada, existia para deixar gente desconfortável. Era uma mesa simples, um supervisor, 2 analistas, um representante de outro setor, todos com expressões neutras, como se estivessem cumprindo obrigação. "Vamos alinhar algumas rotinas", disse o supervisor. O tom parecia normal, o olhar não. Começaram falando de coisas pequenas, prazos, revisões, validações. Tudo poderia ser real, tudo poderia ser necessário, até que uma frase caiu no meio, como se tivesse sido colocada ali com cuidado. "E sobre decisões tomadas rápido demais, às vezes isso cria desconforto no time." Alaric sentiu o ar mudar. Não era a acusação formal,
era um convite para o grupo concordar com algo vago, e coisas vagas serviam exatamente para isso, fazer as pessoas se alinharem sem precisar de prova. Ele percebeu que estavam oferecendo uma escolha impossível. Se ele se defendesse, confirmaria que a frase era sobre ele. Se ele ignorasse, pareceria que aceitava. Se ele atacasse, viraria o problema oficialmente. Ele escolheu uma quarta opção. Se o desconforto é sobre método, eu posso documentar os passos, disse calmo. Se o resultado, os números mostram. Silêncio. Não porque ele venceu, porque ele não deu o que eles queriam. A reunião terminou sem conclusão, como todas as outras, mas o efeito estava feito. Quando ele saiu, percebeu que 2 dos analistas não o olharam, e o supervisor fez questão de conversar com o representante do outro setor no corredor, ignorando Alaric como se ele tivesse deixado de ser parte do ambiente. Isolamento não precisava ser declarado, bastava ser repetido. Na hora do almoço, Claire o encontrou sem perguntar. Ela não parecia só cansada, parecia irritada com algo que ainda não tinha nome. "Você percebeu?" disse. "Sim", respondeu. "Estão fazendo as pessoas te evitarem", ela falou, direto, como se dizer em voz alta fosse necessário para não enlouquecer. Alaric assentou. "Não é só evitar, é escolher distância." Claire olhou ao redor antes de continuar. "Aquele analista, ele já está falando que você quer controlar tudo, e não é só ele." Alaric não demonstrou reação, mas por dentro a confirmação doeu pelo motivo certo. O consórcio não precisava destruir reputação, só precisava criar ruído social, porque o ruído faz o trabalho sozinho. Pessoas se afastam para não serem associadas, chefes evitam para não ter dor de cabeça, colegas deixam de ajudar porque não querem se meter. E então o alvo fica sozinho, sem que ninguém se sinta culpado. Claire respirou fundo como se estivesse prestes a decidir algo. "Eu não gosto de você ser o problema da história", disse baixo. "Porque não é você, é isso." Isso era a palavra que ela conseguia usar. Ainda não tinha nome, ainda não tinha estrutura, mas era o primeiro passo real dela. Alaric a encarou por um instante e respondeu com a verdade mínima. "Eles querem que eu reaja mal", disse. "Se eu reagir mal, eles ganham." Claire assentou, e naquele momento algo mudou, não porque ela virou aliada total, mas porque ela parou de ser espectadora silenciosa. No meio da tarde, a bomba pequena que Alaric previu explodiu do jeito mais eficiente possível, sem barulho, com registro. O processo do lote norte travou exatamente onde ele disse que iria travar. O prazo não estourou na hora. O travamento só criou o cenário ideal para a frase aparecer mais tarde. "Precisamos rever a estrutura. Isso tem causado atrasos." O analista ficou vermelho, furioso, e tentou resolver rápido demais. Isso gerou mais erro, isso gerou mais atraso, e em poucas horas o problema virou do setor. E, por coincidência perfeita, alguém sugeriu: "Talvez a gente deva centralizar decisões para evitar interferências." Interferências. A palavra foi escolhida com cuidado. Alaric observou a sala se mover sozinha. Pessoas comentando, pessoas concordando, pessoas lembrando da reunião, lembrando do desconforto, tudo encaixando sem precisar de ordem. A decisão impossível apareceu ali. Se ele se oferecer para resolver, seria controle. Se ele não se oferecer, seria omissão. E o pior, qualquer caminho o isolaria mais. Ele fez o que ninguém esperava. Alaric não falou alto, não impôs, não se colocou como líder. Ele apenas enviou, no sistema oficial, uma nota técnica objetiva, com o ponto exato onde o erro nasceu e o ajuste mínimo para não repetir, sem acusação, sem nomear culpado, sem atacar ninguém, só fato. A nota não salvou o dia, mas fez algo mais importante. Tirou do consórcio a liberdade de transformar aquilo numa narrativa totalmente solta. Agora existia um registro limpo, técnico, difícil de distorcer sem esforço. E esforço custa. No fim do expediente, Claire apareceu de novo. "Eles vão tentar usar isso contra você", disse. "Eu sei", respondeu. Ela hesitou, como se estivesse prestes a cruzar uma linha. Eu começou. Parou, respirou. "Eu posso te mandar o que eu vi, as mensagens, quem começou o ruído." Alaric olhou para ela.
Aquela era a primeira oferta real de aliança. Não heróica, não romântica, apenas prática. E prática era o que ele precisava. Manda, disse ele. Claire assentou, um gesto pequeno, mas definitivo. Ao sair do prédio, Alaric sentiu o peso do dia como uma coisa física. Não havia sido o pior dia de sua vida. Não havia explosão, não havia demissão, não havia ameaça direta. Mas isso era o mais assustador. O consórcio tinha conseguido o que queria: transformar pessoas comuns em ferramentas, sem que elas percebessem. E agora, pela primeira vez, Alaric não estava sozinho. Só que isso também teria um custo, porque no momento em que Claire escolheu se mover, ela também se tornou visível, e o consórcio não perdoava a visibilidade.